Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos a respeito da coesão, da coerência e que está expressa lá no módulo 24. Então, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e coloque no módulo 24. No que diz respeito à coesão, olha só, é a manifestação linguística da coerência. Provém da forma como as relações lógico-semânticas do texto são expressas na superfície textual. Assim, a coesão de um texto é verificada mediante a análise de seus mecanismos lexicais e gramaticais de construção. Então, o que acontece? Dentro aqui do mecanismo, eu preciso observar quais foram as palavras que eu escolhi para compor todo aquele parágrafo, aquela ideia, aquela argumentação. O que isso traz realmente de construção válida para o meu texto. Toda vez que eu trabalho a manifestação linguística, eu estou trabalhando a coesão, e essa coesão tem correlação com a coerência? A resposta é sim. Quando você trabalha a coesão, tem uma correlação com a coerência, e a coerência tem correlação também com a coesão. Apesar de que, por vezes, o seu texto pode ter coerência e não coesão, ou vice-versa, o seu texto pode ter coesão e não coerência, tá? Você precisa estar atento a esses detalhes aí. Um texto, seja oral ou escrito, está longe de ser um mero conjunto aleatório de elementos isolados, mas sim deve apresentar-se como uma totalidade semântica, em que os componentes estabelecem entre si relações de significação. Então, o que acontece? Dentro aqui do texto, principalmente escrito, nós precisamos estar atentos às ideias, às construções, às argumentações que nós escolhemos para termos a totalidade daquele texto, certo? E não simplesmente o texto não é um conjunto aleatório de elementos, ele precisa ter um sentido, ele precisa ter ali uma finalidade discursiva para que eu possa entender de fato porque aquele texto foi construído, tá? E aí nós prosseguimos. Estudar os elementos coesivos de um texto nada mais é que avaliar os componentes textuais cuja significação depende de outros dentro do mesmo texto ou no mesmo contexto situacional. Portanto, deve-se ter em mente que a coesão não é condição necessária nem suficiente para a existência do texto. Então, a coesão, de fato, ela é aquele termo que é utilizado para fazer a amarração. Então, não é porque você inseriu no texto que o texto vai ter aqui, elementos necessários para que ele possa ser entendido. A coesão, ela é um elemento que faz sim a diferença, mas só ela não pode compreender aí toda a estrutura de um texto, todo o significado de um texto, tá? Então você precisa estar atento para inserir corretamente as coesões, tá? De maneira correta, mencionando ali nas entrelinhas o significado dela dentro ali daquele parágrafo, tá? Há cinco diferentes mecanismos de coesão. Então, nós vamos estudar todos eles e vocês vão verificar quais vocês mais utilizam ou quais vocês já utilizam ou se de fato vocês não utilizam nenhum deles. Nós temos a coesão referencial, nós temos a coesão por substituição, nós temos a coesão lexical, nós temos a coesão por elipse e nós temos a coesão por conjunção. A por conjunção é a mais utilizada pelos alunos no que diz respeito aí à construção textual, tá? Coesão referencial tem a função de estabelecer referência, isto é, um item da língua não é interpretado semanticamente por seu próprio sentido, mas faz referência a alguma coisa necessária à sua interpretação. Há dois tipos de referência. Nós temos a situacional, que é a esofórica, feita a algum elemento da situação,
e a textual, que é a endofórica. Então, nas aulas posteriores, nós vamos entender de fato o que significa uma referência situacional e uma referência textual, respectivamente, referência esofórica e referência endofórica, tá? O segundo tipo de coesão é por substituição, que consiste em utilizar conectivos ou expressões para sintetizar e retomar expressões e partes do texto já referidas, tá? Exemplo, a temperatura baixou em Vitória de Santo Antão. Por essa razão, qual é a razão? Foi dita anteriormente. Houve aumento das vendas de roupa de lã. A razão é a temperatura baixou. Quando eu faço esse tipo de interferência no meu texto, eu estou usando coesão por substituição, tá? O temporal destruiu o telhado da escola. Em vista disso, as aulas foram suspensas. Em vista disso, destruiu o telhado da escola, fazendo a retomada, eu utilizo a coesão por substituição, tá? Todos esses mecanismos que são utilizados é por substituição. E a outra coesão lexical é obtida através de dois mecanismos: repetição de um mesmo item lexical ou sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos, tá? No que diz respeito a esses termos que por vezes podem ser desconhecidos para vocês, hipônimos ou heterônimos, nós estudaremos também em aulas posteriores, tá? São bem tranquilos. Exemplo, o presidente foi ao cinema ver Tropa de Elite. Ele levou a esposa. Quando ele faz essa substituição, é uma coesão lexical. É substituindo um termo por outro equivalente, tá? Vi ontem um menino de rua correndo pelo asfalto. O moleque parecia assustado. O moleque está se referindo ao menino de rua. Assisti ontem a um documentário sobre papagaios mergulhadores. Esses pássaros, se referindo a papagaios mergulhadores, podem nadar a razoáveis profundidades. Então, toda vez que você faz isso, tá? Você está diante da coesão lexical, tá? Substituindo termos que podem ser sinônimos, pronomes, hipônimos, heterônimos, tá? E tudo isso faz com que você ganhe notoriedade no que diz respeito à partitura aí do seu texto. Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.